A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Continuando a série de palavras, demonstrando que Jesus é a palavra viva de Deus, é o Verbo de Deus, é o Logos de Deus, é a verdade que nos liberta. Quero compartilhar alguns textos e o primeiro se encontra em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em João 6,63, diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, nós encontramos na palavra de Deus referências de que Jesus é o Verbo de Deus. E verbo significa palavra, a palavra viva de Deus. E qual a importância dessa palavra viva de Deus para a minha vida e para a sua vida? Nós podemos crer que pela palavra todas as coisas foram criadas. Deus falou e passou a existir, mas Deus, desde o início, Ele sabia da nossa necessidade, que nós precisaríamos de alguém que viesse para que pudesse dar a sua vida em nosso lugar. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pecado é tudo aquilo que desagrada o coração do nosso Deus. Coisas pequenas podem se tornar pecados na nossa vida. Coisas grandes também podem se tornar pecados na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Temos algumas coisas que precisamos colocar em prática. Primeiro, precisamos crer que Deus Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Segundo, nós precisamos crer que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para dar a sua vida em nosso favor, e que Ele é o Verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus, e por conta desta palavra viva, nós podemos ter vida e vida com abundância. Quando entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo que sem Ele nada podemos, que nada fazemos, nem pensar alguma coisa nós podemos de nós mesmos, mas tudo vem das mãos dele. E você poderia me perguntar: ué, então, se tudo vem das mãos dele, o mal também vem das mãos de Deus? Não, o mal é a ausência da vida de Deus. O mal é a ausência da aceitação da autoridade de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós o reconhecemos que sem Ele nada podemos ser, fazer, pensar ou agir, nós estamos reconhecendo que Ele é a palavra viva de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos dele para termos vida e vida com abundância, não apenas na vida eterna com Ele, mas mesmo aqui na terra. Precisamos também nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados e pedirmos que Ele nos perdoe, porque Ele deixou a oração do Pai Nosso que diz que assim como nós perdoamos, que Ele também nos perdoe. É preciso nós perdoarmos aquele que tem nos ofendido, aquele que tem nos causado mal, independente de qual seja a situação. Nós temos que nos rendermos aos pés do nosso Senhor e declarar de todo o nosso coração que nós precisamos dele. Olha o que diz João 17:8 também: porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então nós precisamos crer nesta palavra, que o Senhor Jesus veio de Deus, que Ele nos deu as palavras que o próprio Pai tinha lhe dado, e Ele nos fez conhecer que Ele saiu de Deus e que
nós temos que crer que Deus o enviou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a própria palavra de Deus também nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém poderá ver a face de Deus. E ele disse: santifica-os na verdade. O Senhor Jesus orou por nós, meu amado e minha amada, mesmo antes dele ter morrido, de ter sido crucificado. Ele orou por nós e ele pediu ao Pai que o Senhor, o próprio Deus, nos santificasse na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. A verdade é o verbo vivo de Deus, é a palavra viva de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, na palavra de Deus, nós somos santificados. Quando reconhecemos a palavra viva de Deus, a nossa vida passa a ser santa. Nós precisamos buscar a santidade, porque o Senhor é santo. E sem santidade não poderemos ver a face do nosso Deus. E santidade é nos afastarmos de tudo aquilo que nos separa de Deus, do pecado, de tudo que vem trazer insatisfação ao coração de Deus ao nosso respeito. Nós precisamos reconhecer que sem ele nada nós podemos fazer. Em 1 João 5:7 diz assim a palavra de Deus: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Pai, o Filho e o Espírito são um. A unidade, eles são 3 em 1. E por isso, nós também podemos ser um com ele, porque o Espírito Santo da verdade, o Espírito de Deus foi dado a nós. Quando o Senhor Jesus foi ao céu, ele mandou o seu Espírito para habitar em nós, porque ele disse que não nos deixaria órfãos. Não precisamos temer o dia mau. Meu querido e minha querida, busque ao Senhor, se derrame na presença dele, porque nele nós encontramos vida, nós encontramos paz, nós encontramos alegria, e todas as coisas vão passar. A única que vai permanecer é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nesta palavra podemos confiar, nesta palavra nós podemos ter vida, e vida com alegria, com paz, uma vida de alegria, mesmo em meio ao mundo como se encontra, em meio a esta pandemia. Nós podemos nos alegrar em Deus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a palavra viva de Deus, e esta palavra foi dada a nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada, que o Senhor te guarde, te livre, te proteja e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.